Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês aí estejam preparados para a nossa segunda aula da disciplina de ciências, né? A primeira é gravada, porque semana passada a gente se viu aí, né, ao vivo. Nós fizemos correção dos últimos exercícios que eu dei na aula, né, presencial. Fizemos uma revisão bem rápida sobre esse conteúdo. E hoje nós vamos dar início, então, à continuação aí, ó, né? Início ao conteúdo novo do livro. Então, todo mundo com o livro em mãos, caneta marca-texto, tá? Para estar acompanhando e grifando se for necessário. Bora lá, então, começar, gente. Gente, só lembrar uma coisa, estou gravando em casa, então a Zoe pode latir, o João Pedro pode chamar, o Gaizeiro pode passar. Então, assim, a gente está se adaptando, né? A tudo isso é muito novo. Eu estou contando as horas para voltar para a sala de aula. Isso aqui, né, não é a mesma coisa do calor humano, de escutar vocês conversando, né, de falar, presta atenção aqui que eu estou falando, para de conversar, olha para mim, né? Eu estou com saudade disso. E eu acho que vocês também. Então, logo, logo nós vamos estar juntos aí, né? Na escola nova, uhul, né? Tudo novo. Nossa, falei um monte de né aqui, meu Deus. Então vamos começar, né? Ó, de novo. Galera, eu vou compartilhar com vocês uma página aqui do Word, tá? Pra gente poder dar continuação à matéria. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre ligações químicas. Tá lá na página 53, começa na 53 e nós vamos encerrar na 67. Bora lá começar? Então, antes da gente começar ligações químicas, nós vamos relembrar o que nós estudamos nas últimas aulas aí. No capítulo anterior, nós falamos sobre substâncias e que é possível perceber a diferença dessas substâncias através da quantidade de átomos que essas substâncias têm, né? Como é que elas se organizam e assim por diante. E que essas substâncias, elas são formadas por unidades extremamente pequenas, chamadas moléculas. E que essas moléculas são formadas pelos elementos químicos, os átomos. Quem são esses elementos químicos? Aqueles que nós encontramos lá na tabela periódica. Então, ó, se eu fosse fazer uma flechinha, eu faria assim, ó. Espera aí um pouquinho, que eu tô só escrevendo no papel para poder mostrar. Ok? Eu vou entrar aí. Então, ó, seria mais ou menos isso daqui, ó. Tá dando para ver? Substância, né? Para eu ter uma substância, eu preciso ter várias moléculas. E para eu ter moléculas, eu preciso ter um átomo, um elemento químico. Fechou? Bora continuar. Então, eu dei um exemplo aqui, a substância água, né? Aquela que a gente bebe, toma banho, escova os dentes, faz comida. Para que eu tenha a água, eu preciso, né, ter moléculas. Essas moléculas são formadas por elementos químicos, por átomos. Quem são eles? O oxigênio e o hidrogênio. Como é que ela é formada? Por 2 átomos de hidrogênio e por um átomo de oxigênio. Por isso que quando a gente vai falar, a gente fala assim, H2, então 2 átomos de H, né, que é hidrogênio, O. Então, H2O. Então, vários conjuntinhos disso daqui, ó. Isso aqui é uma molécula. Ó, uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, 5 moléculas, 6 moléculas, 7 moléculas. Então, várias moléculas juntas vão formar a substância água. Deu para entender? Acho que sim, né? Nós já aprendemos isso. Então, se você ainda está com muita dúvida, extremamente aí, ai, tia, não lembro. Volta no capítulo anterior, porque nós estudamos isso já. Então, não é nada novo. Eu estou só comentando para a gente poder dar... Eu estou dando uma introdução na nossa aula para a gente poder começar o conteúdo novo. Então, ligações químicas, o que são? São as conjunções. O que é conjunções? Os conjuntinhos que os átomos vão fazer para formar uma molécula. Então, eles vão se combinar, é a combinação entre eles. Vamos voltar aqui, ó. Ó, oxigênio juntou com hidrogênio,
combinaram, deu certo, não precisaram se separar porque eles não brigaram e juntos, então, eles formaram uma molécula de água. Entendeu o que é ligação química? Os átomos aí, ó, se juntam, formando, então, uma molécula. Ok? Sim, só que existe alguns átomos, alguns elementos químicos que não se juntam. Vamos aprender, bora lá. Para a gente falar sobre ligações químicas, a gente precisa falar um pouquinho sobre o comportamento dos átomos, dos elementos químicos. Então, toda substância, né, que é presente na matéria, objeto, né, ok? Água, uma substância, né, uma matéria. Eles são compostos por vários átomos, né, de diferentes elementos químicos, ok? Mas, nesse universo, né, de milhões de substâncias que nós temos no nosso cotidiano aí, né, podemos dizer que alguns elementos químicos, né, alguns átomos, são identificados porque eles não, ó, são identificados por não se unirem. Então, ó, nesse universo de milhões de substâncias do cotidiano, destacam-se 6 que são identificados por não terem átomos unidos. Então, significa que esses elementos químicos não se juntam, esses átomos, eles são sozinhos. Quem será ele? Quem que gosta de ficar sozinho? Eu não gosto. Quem gosta? Vamos ver? Quem são esses seres? São os gases nobres, né? Coloquei o nome deles aqui, ó. Eles são 6, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, ok? Eles são os gases nobres, aqueles que são os reis, as rainhas, que não precisa de ninguém, que gosta de ficar sozinho, que gosta de ser o exemplo. Então, todo mundo olha para ele, quer ser igual a ele. Então, por isso que ele recebe esse nome de nobre. Ó, que chique. Eles são os elementos estáveis. O que significa estáveis? Não precisa mudar, tá ótimo do jeito que tá. Ele consegue se manter sozinho, ele não precisa da ajuda de ninguém. Então, se ele não precisa da ajuda de ninguém, ele não precisa se ligar a ninguém. Ele faz tudo sozinho, ele é independente. Vamos falar um pouquinho sobre esses gases nobres. Eles estão lá na tabela periódica, ó, aqui no cantinho, tá bom? Eu coloquei uma aqui, né? Ela não tá aqui escrito nada, só para que vocês consigam visualizar aonde que estão os gases nobres. Ó, eles aqui deitados, mas aqui na tabela. Sabe por que eles são perfeitos? Por que eles são exemplos estáveis? Porque eles possuem, na última camada deles, que é chamada camada de valência, 8 elétrons. Lembra lá também já estudamos elétrons, prótons, nêutrons, quem são? Então, se você não lembra, volta lá no conteúdo, nós grifamos no livro para que você possa lembrar. Então, os gases nobres são aqueles que possuem 8 elétrons, né, dentro da sua última camada. Tia, que camada é essa? Tá viajando na maionese? Calma aí, que durante a nossa explicação, durante a nossa aula, nós vamos ver que camadas são essas aqui no nosso livro. Bora lá? Então, para a gente poder falar então um pouquinho sobre ligações químicas, a gente viu que alguns átomos eles não se ligam, né? Que eles já são perfeitos, que são quem? Os gases nobres, porque eles possuem 8 elétrons na sua última camada. Beleza? Existe uma regra chamada teoria ou regra do octeto. O que significa? O próprio nome fala. Octeto, eu lembro de quem? Do 8. Então, o 8, para ele, o átomo, para ele ser estável, perfeito, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Só assim, então, ele vai ser o bambambam. Então, ele gosta de imitar, para um átomo ser perfeito e estável, ele precisa, né, imitar aí quem? Os gases nobres. Então, por isso que alguns átomos têm a necessidade de buscar por outro companheiro para se juntar em busca de quem? Da estabilidade. Bora lá. Com exceção de 2 elementos químicos, o hidrogênio e o hélio, eles não têm várias camadas. Eles possuem apenas uma camada com 2 elétrons. Então, eles já são estáveis sem ter 8, tá? Eles necessariamente não precisam ter 8 elétrons para serem estáveis. Eles têm 2 elétrons lá, já é o suficiente. Apenas esses 2, tá? Com exceção apenas desses 2 aí. Eletronegatividade. O que significa eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem
de puxar, ó. É como se eu fosse um ímã. Eu vou puxando você para mim aqui. É a tendência que o átomo tem de atrair um elétron em uma ligação química. Então, aqui na tabela periódica, eu posso dizer para você quem que é o que vai puxar, que vai atrair. São aqueles não metais. Eles ficam aqui, ó, no cantinho. Lá na apostila de vocês, na página... Deixa eu lembrar que página que é aqui, peraí. Na página 42, tem uma tabela que ela tá mais simples para que vocês possam aí visualizar quem não são os metais. Porque ela tá só com 3 cores. Aqui, essa tabela aqui, ela tá com mais cores. Então, quem são os não metais? Eles estão localizados aqui, ó. Seria aqui, ó, esses que estão em azul, tá? Ó, seriam os não metais. Esse que tá de verde claro aqui, amarelo, né? Ó, daqui para cá seriam os metais. Então, ó, metais, né? Não metais e os gases nobres, ok? Então, quando eu vou falar... Deixa eu voltar aqui. Quando eu vou falar de eletronegatividade, eu estou falando daquele não metal, daquele átomo que não é metal, que ele tem a capacidade de atrair um elétron. E de quem que ele vai atrair esse elétron? Ele vai atrair esse elétron lá dos átomos da família metal. Ele vai puxar do metal aí. Então, eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de puxar para si um elétron em uma ligação química. Quem são esses que podem puxar? São aquela família não metal ou ametal, ok? Então, bora começar a saber o que é ligação química. Existem 3 tipos. A primeira, ligação iônica ou eletrovalente. Significa que alguém vai dar e outro vai receber. Então, eu te dou, você recebe. Então, eu estou perdendo e você está ganhando. Gente, eu estou lá na página 58. Quem quiser abrir aí para poder estar grifando, tá? Então, lá na página de você está falando, né? Ó, ligação iônica ou eletrovalente é aquela que ocorre através de uma eletrostática. Significa o quê? Que um dá, o outro recebe. Então, pela perda de elétrons, que não seria, na verdade, aqui os cátions, quem perde o elétron está perdendo cátions, tá? E os íons resultantes, os elétrons que forem recebidos, vão ser chamados aí de ânions, ok? Então, se você quiser grifar aí, tá na página 58. Legal grifar para depois aí poder estudar para a prova. Olha lá, quem são as camadas que eu falei? Ó, tá dando para ver? Ó, tá vendo as camadas? Essas são as camadas aqui, ó, ao redor, ó, do núcleo, onde os elétrons ficam. Então, ó, essas aqui são as camadas. E a última camada, sempre aí de um elemento químico, ela é chamada por camada de valência, ok? Então, na página 59 aí, ó, ele fala, né, do cloro e ele fala do cálcio. Então, ele mostra para você aí que um dá, o outro recebe e assim por diante. Mas aqui, ó, nesse meu desenhinho, dá para entender. Então, imagina aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho ele aqui. Ele deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra quantos que ele precisa para ser perfeito? Ele precisa de 8. Então, ele se juntou a um outro átomo para ele poder ter 8. Lembra? O não metal puxou lá o elétron e olha lá quantos que ele vai passar a ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, ele ganhou a estabilidade dele. Então, em ligação iônica ou eletrovalente, significa o quê? Que os elétrons vão ser dados e ganhados. Um dá, o outro recebe. Um perde, outro ganha. Quando eu estou perdendo, como é que eu vou chamar esses elétrons? Eu vou chamar esses elétrons de cátion.
E quando eu estou ganhando esses elétrons, eles vão ter um nome para mim de ânions, ok? Até aí tudo bem? O que é uma ligação iônica é quando eu estou cedendo, então, os meus íons, né? Que no caso aí o metal está cedendo aí para o não metal, ou sedimental, ou também para o hidrogênio, se fosse o caso. Mas é sempre o metal que perde, tá? É sempre ele que dá. Ok? Sobre ligação iônica? Bora para a próxima. Ligação covalente ou molecular. Lembra que a iônica, alguém tem que dar para alguém receber, porque senão eles não vão ter estabilidade. Lembra? Um tem menos, precisa ganhar, né? Precisa tirar do outro para conseguir a sua estabilidade. Na covalente é diferente. Eles não precisam dar. Eles vão compartilhar os elétrons. É a mesma coisa lá no caso do oxigênio e do hidrogênio. Olha aqui, coloquei de novo, ó. Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Eles não estão dando, eles estão compartilhando. Então, o hidrogênio compartilha com o oxigênio e o oxigênio compartilha com o hidrogênio. Então, é um tipo de ligação química, até escrevi aqui, ó, onde os átomos compartilham os elétrons. Eles não têm necessidade de fazer transferência ou de dar para o outro. Eles podem ser estáveis apenas se juntando, sendo aí amiguinhos aí, né, da mãozinha. Vamos brincar assim, ó. Os íons, eles não conseguem brincar juntos. Então, se eles grudarem um no outro lá, eles vão brigar. Então, um acaba dando o brinquedo que aquele queria para resolver logo a situação. Então, imagina aí que o Pedro quer o estojo do Lucas e não tem conversa, E para acabar a briga, eu falo para ele assim, Lucas, dá o estojo pro Pedro. Aí o Lucas vai lá e dá o estojo pro Pedro. Então, acabou a briga, ficaram estável, resolveu a situação. Isso seria uma ligação iônica. Lembra? O Lucas deu, no caso aí, um elétron, né, o estojo, pro Pedro. E o Pedro recebeu esse elétron, recebeu esse estojo e ficou estável, parou de brigar. Aqui na ligação covalente, ninguém precisa dar para ninguém, eles se juntam. Então, vamos dar o mesmo exemplo. O Pedro queria o estojo do Lucas, porque ele queria dividir aí um lápis de cor. Mas aí o Lucas falou assim, junta aqui na minha mesa, vamos usar junto. Eu uso o seu e você usa o meu, e assim a gente consegue fazer atividade de arte. Entendeu como é que funciona? Um não adianta, tem que dar, porque senão ele não vai ficar estável, vai ficar lá brigando. O outro, ele fala, não, junta aqui, vamos conversar. E assim por diante. Deu para entender? Então, íon tem que dar e um receber. Covalente, eles compartilham, não precisam dar nada. Ligação metálica. É a ligação que ocorre entre os elementos metálicos, né? O próprio nome fala, ocorre entre os elementos metais aí. Então, eles vão estar aí em processo, ó, eu estou aqui na página 63, se vocês quiserem abrir comigo. Eles têm a característica do quê? Que um acaba sempre o quê? Perdendo elétron para o outro. Então, eles precisam perder para que eles possam ficar aí estáveis, ok? Então, se vocês quiserem grifar, está na página 63. Aqui, galera, eu peguei... eu estava na hora de montar os slides, procurando algumas imagens, eu achei essa aqui bem legal. Ela é uma explicação bem resumida da nossa aula. Então, né, ligações químicas. O que é ligação química? Busca por estabilidade. Eles buscam, né, se unir para ficar perfeito. Qual é a estabilidade? É ter 8 elétrons na última camada. Que camada? Camada de valência. Então, eles têm que procurar esses 8 elétrons para se tornarem estáveis, assim como os gases nobres já têm. E aí, então, existe 3 tipos de ligação, né? A iônica, que é aquela que, ó, transfere, né, os elétrons do metal para o ametal, ou não metal, que é a mesma coisa, né? Então, um ganha e o outro perde. Quando um está perdendo, a gente chama esses elétrons de cátions. Então, quem está dando, dá o cátions, e quem está recebendo, vai receber o ânion, ok? Ânions, ok? Ok. E metálicos aqui, os elétrons são livres entre os metais. Então, significa que um dá, o outro dá também. Então, os elétrons são aí, ó,
de boa, paz, amor. Deu para entender, gente? Espero que sim. Galera, nossa aula é isso. Nós falamos um pouquinho sobre ligações químicas, ela é bem curtinha aí. Você viu? Tem bastante coisa, mas eu consegui explicar tudo aí, porque a apostila, né, acaba pondo bastante informação, bastante exemplo. Então, bora lá. O que é a nossa atividade de homework? Eu esqueci de anotar aí, mas eu vou falar. Vocês vão pegar a caneta marca-texto lá da página 53 até a 60 aí, né? Na verdade, até a 63 aí, são 10 páginas. Vocês vão grifar aquilo que é importante, aquilo que você viu aí durante a minha fala, achou legal, né? Grifa aí na apostila, porque na hora de você estudar para a prova, isso vai ser útil para você. Eu falei o quê? Que o íons é aquele que precisa um dar e o outro receber. Procura isso lá na sua apostila, grifa. Eu falei que o quê? Que a ligação covalente não precisa dar, ela só compartilha. Procura isso na sua apostila, grifa lá. Eu falei o quê? Que os metais, a ligação entre metais e metais. Então, como todos eles gostam, né, de dar aí para poder ficar estáveis, procura isso aí na sua apostila, grifa. É algo importante que depois vai cair para a prova e vai te ajudar a estudar. Então, vamos lá para as atividades. Nós vamos para a página 65. Essa atividade, gente, é super bacana de fazer, com massinha. Mas, né, nem todo mundo vai ter massinha em casa, então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer aí. A gente ia criar, o que nós íamos fazer aqui? Criar ligações químicas, desenhar elas na cartolina e com a massinha a gente ia mostrar como é que faz com a iônica. Ó, pega daqui, coloca lá. E a covalente, elas se juntam. Ia ser bem legal, mas, né, fazer o quê? São coisas aí que acontecem e a gente tem que aí, né, ir mudando o nosso roteiro. Então, bora lá. O que nós vamos fazer aqui? Tem, ó, faça o que se pede a seguir. Tem 4 questões aqui. Dessas 4, você vai fazer o quê? Vai fazer 3, tá bom? Você vai fazer a número 1, ó, tá aqui, ó, anotadinho, ó. Número 1, a número 2 e a número 3. E a 4? A 4 não, tá bom? Depois você vai para a página 66. Você vai fazer só o exercício 2 e só o 3. E o número 1, tia? O número 1, não, tá bom? O número 1 você não vai fazer. Depois você vai para a página 67 e você vai fazer apenas o número 4. O número 5 não. Então, ao todo aí são 6 exercícios, ok? Que exigem um pouquinho aí de tempo, de atenção de vocês. Tabela periódica aí, eu acho que no exercício número 2 da página 66 vai pedir para que vocês confiram lá. Lembra que eu falei que a tabela periódica é questão de decorar, né? De aprender todos os números dela, mas isso requer tempo. A gente acabou de conhecer ela, então vocês podem usar para estar fazendo a execução dos exercícios. Vamos lembrar, as atividades elas precisam ser entregues por e-mail ou presencial na escola, ok? Então, essas atividades que eu passei hoje é dia 13, vocês têm até dia 18, ó, que é a próxima segunda-feira da semana que vem para estar entregando ou na escola ou enviando por e-mail. Tia, posso digitalizar o meu caderno? Fica à vontade. Só lembra que você tem que colocar lá. Põe a data, né? Coloca no cantinho. Dia 13/5, atividade da página tal, põe a resposta. Atividade da página tal, põe a resposta. Porque senão, depois, na hora que eu receber o e-mail, eu não sei nem de onde que é, de que dia que foi e assim por diante. As atividades que forem entregues na escola precisam ser feitas à caneta, azul e preta, vermelha não pode, tá bom? Galera, deixa eu fechar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, eu estou disponível para vocês lá aonde? Lá no WhatsApp, ok? Então, esse período de homework aí, usa já para fazer os exercícios. Eu estou te esperando lá para tirar as dúvidas. Não deixa para tirar as dúvidas, né? À noite eu estou descansando. Então, me ajuda aí, tá bom? Tenta me chamar aí dentro desse horário do homework. À tarde também estou de plantão com a educação infantil. Então, alguns alunos estão me chamando. O que eu estou falando? Espero.
vai ter que esperar, porque até 4h30, às vezes, eu tô lá com as mães, ó, elas estão me chamando e eu tenho que responder, eu tô de plantão para elas naquele momento, né? No caso do Fundidor, eu tô de plantão para vocês no período da manhã. Tô, ó, esperando por vocês lá, tá bom? Então, essa aula que está sendo gravada, a próxima aula vai ser ao vivo, então se programa também já para entrar dentro do horário certinho que eu vou mandar na terça-feira à noite, tá? Toda terça-feira à noite, quando a aula for ao vivo, eu mando o link para você lá do Zoom, tá? Se no caso der algum problema no Zoom, ai, não entra, como na última aula que aconteceu com o Lucas, a gente faz uma videochamada pelo WhatsApp, faz a aula por lá. Beleza, gente? Então, relembrando, nós estudamos sobre ligações químicas, que são o quê? As conjunções que os átomos, os elementos químicos fazem para se tornar perfeitos, estáveis. E o que é perfeito? E o que é ser estável? É ter 8 elétrons dentro da sua última camada, que é a camada de valência, ok? Então, a ligação iônica, o que acontece? O metal vai dar um elétron para quem? Para o não metal. Esse elétron que ele está dando é o cátion, ele está positivo lá, esse íon, né? Por isso que ela chama iônica. Esse elétron aí, esse íon, é positivo. Quando ele chega lá, ele chega onde? Quando ele chega lá para o não metal, ele vai se tornar o quê? Os ânions, né? Vai estar aí numa forma negativa. Por quê? Negativa, porque não era dele, ele recebeu aquilo. Beleza? Depois o covalente. O covalente significa que ninguém dá, eles compartilham. Ai, que fofinho. Eles são amigos, eles, né, dividem ali, se juntam bonitinho. Então, ninguém precisa dar, ninguém precisa perder. E depois a metálica são os metais. Aqueles que, né, todos eles dão para poder ser estável. Então, ali tem um mar ali de elétrons ali. Então, essa é a diferença entre esses 3 tipos de ligação. Não entendeu? Ficou com dúvida? Ó, tô te esperando aqui. Pode me chamar que eu te respondo, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado pela aula. E a gente se encontra quarta-feira. Tchau, galera. Fica com Deus.